Melhores famílias. Alô? Fala, Pronto? pessoal. Vocês estão me Beleza? ouvindo ou não? Eu não tava, mas agora tô. Tá? Tô. Galera, alguém tá me ouvindo ou ainda não? Eu vi aí, tá, tem gente que tá falando que tá mudo o teu. Agora Pra sim, mim. beleza. Pronto. Pode ser alguma falha na internet. Até peço desculpa, porque assim, não é só a gente, tá? Tá rolando muita live Muita pelo live. Instagram. Muita live. Ainda mais nesse horário aqui, fica um pouco complicado, tá? Então é normal que às vezes tenha algumas quedas. Então, desculpa aí qualquer coisa. Então, eu tava falando da questão de contrato, tá, pessoal? Então, tudo que for combinado, de paginação, de qualquer coisa, coloquem em contrato. E fala, passa, documenta por e-mail, pede assinatura. Tá? Cuidado com isso. Eu tive um caso recente mesmo, falo por mim, de ter tudo combinado, tal, chegou na obra falando que era cor diferente. É, levei a amostra, tava tudo combinado, chapa grafite, chegou na hora falou que era preto. Só que assim, como que eu consigo provar? Por desenho 3D e todos os contratos estão assinados, com amostra e cor é assinado por todo mundo. Então aí não tem como discutir. Então, a parte escrita, documentada, é mega importante. Super importante. A galera tinha perguntado aqui, Ocílio, sobre cor. Que se recomenda mais, tá? Cores brilho ou cor fosco? Eu acho que a pergunta é Fosco. muito importante. Fala aí por Cara, experiência, Ocílio. O que é melhor, Ocílio? fosco, 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 fosco. Brilho, nem. Brilho, eu acho que só se quiser mesmo. Rapaz, eu quero brilho. Não, não interessa, eu quero é brilho. Pois toma brilho. Ou então pra alguma coisa. Ou então pra serviço interno, né? Aí para E, interno, uma porta interna brilhosa, tranquilo. Ou uma, não sei, uma fachada de uma loja no shopping, no centro comercial, um revestimento de uma parede interna, não sei. Eu acho que dá para se usar também, mas externo, corra do brilho, chefe. Brilho não dá certo de jeito nenhum, é só dor de cabeça para o cliente e para você. Eu tenho, vou citar aqui só um exemplo. A gente faz portas há aproximadamente uns 5 anos. Eu acredito mais ou menos por aí. E aí, uma das primeiras portas foram pretas. Eu também nem me ligava muito nesse negócio de brilhoso fosco, não. E uma delas uma delas foi preta e brilhoso. Cara, porta muito bonita, com um detalhe 3D, parte de cima fixo. E passou um tempo com a chuva, intempéries, e na verdade o próprio sol, o sol daqui também não tem pena de nada, é um sol para cada habitante. não, gente, Então, Teresina, vocês não entendem o que é Teresina. Você está em Teresina. É e quente até, demais. e até Muito quente. falaram aí, o pior é preto brilhoso. Rapaz, a porta era preto brilhoso. Mas assim, não, o cliente nunca reclamou, nunca tive problema com essa porta, não, entendeu? Mas algum tempo depois, eu acho que foi até ano passado, ele contratou uma empresa para fazer a limpeza da casa e a empresa acabou piorando a situação da porta e conseguiram ajeitar fazendo um determinado tipo de polimento. Mas eu estou contando para vocês algo que aconteceu, não estou dizendo que esse é o certo. O brilho voltou, mas eu, por exemplo, não sei por quanto tempo esse brilho vai durar. Não tem como você ir atrás de fabricante para absolutamente nada. Então, qualquer coisa depois é você ir atrás de novo de quem fez o polimento. Mas, assim, É. não é nada garantido. Então, muito cuidado com qualquer procedimento que você vai fazer no seu ACM e ACM brilho só para aplicação interna. Isso, ó, só uma dica. Então, principalmente para quem está começando e não tem essa experiência, eu falei para o Ocílio falar, porque assim, o Ocílio é referência em Teresina, o Ocílio faz muita obra. Então, vocês que estão chegando através do meu Instagram, depois adiciona o Ocílio lá no Instagram dele e dá uma olhada no perfil de obra que o Ocílio faz. O Ocílio faz obra de tudo que é jeito, pessoal. De tudo que é jeito. Depois a gente vai mostrar As aqui. coisas mais doidas que vocês imaginam estão em Teresina. Vocês não É, têm ideia. Então, assim, eu falei pro Ocílio falar, porque assim, o mercado de comunicação visual, principalmente, porque assim, a gente tem dois mercados bem distintos que eu falo. O mercado de comunicação visual e o mercado de esquadria de alumínio, que é mais voltado para obras de construção. O pessoal de esquadria já está mais acostumado com isso, mas a comunicação visual pede muito brilho, eu sei disso. Só que a cor brilho,
Por mais que você usar o mesmo, a gente vai falar um pouquinho de sistemas daqui a pouco, tá? De instalação. Se você usar o mesmo sistema para um, vamos falar assim, para um preto fosco, e usar o mesmo sistema, tudo igualzinho, para o preto brilho, qual que vai ter o resultado melhor? Preto fosco. Sem dúvida. Porque ele deforma menos. Quando bater o sol, o material der aquela dilatada, sabe aquelas barriguinhas de cerveja que a gente tem normalmente? Aquela barriguinha faz no ACM. Quando a chapa é brilho, então ela distorce muito. Então esse efeito estético é uma questão mais estética realmente, tá, pessoal? Então converse, explique isso para o seu cliente. Ah, mas meu cliente só quer brilho. Beleza, Toma. mas informa, Ele tá informa para ele sabendo. como que vai ficar e vende. Quer que faz? Vende, toca o pau. Mas é muito importante informar e documentar. Porque às vezes depois o cliente, ah, mas não era isso que eu queria. Ah, tal. Então você tem que orientar muito bem isso. Outra coisa, assim, a qualidade dos ACMs, infelizmente, caiu muito Muito. dos 3 milímetros. Você que instala ACM há muito tempo, Cílio, a chapa de 5 anos atrás dura a mesma coisa que a de hoje? Cara, primeiro, voltando um pouco mais, né? Antigamente aqui no Brasil era a Renobond, né? É por isso que ficou conhecido o ACM, na verdade, como Renobond. Tem gente que diz, até coloca Renobond, no projeto Alucobond. que é Renobond. Mas assim, era o ACM, né? Era um ACM muito bom, durava muito tempo. Eu tenho hoje aqui na cidade obra do tempo da Renobond, que se vendia muito aqui e que tá nova. Não vou dizer assim 100% nova, porque o negócio já tem muito tempo. Mas tá com uma qualidade ainda muito boa. Hoje em dia você faz uma fachada, por exemplo, em poliéster, independente dele ser branco ou eu digo fosco ou brilhoso, ele vai ter um desgaste muito mais rápido que as chapas de antigamente. Com Eu certeza. digo Então, até de algumas cores, como por exemplo azul, vermelho, entre outras, mas azul e vermelho são duas cores eu que acho que são, eu perdem acho que cor são muito as duas rápido. piores. É, O azul desbota muito e o vermelho vira rosa. aham. Exatamente. Então, assim, são cores que Exatamente. não tem como fugir, tá? Então, até o meu amigo, o Thiago Souto, brincou ainda. Você tá achando que preto brilho é ruim? Instala dourado, Não, eu vi espelhado. isso. Eu vi isso. Tá doido. O dourado espelhado, galera, até se você olhar, se você encarar muito assim pra ele, ó, ele amassa. Então tem que tomar cuidado. Algumas cores, por exemplo, dourado espelhado, se usa muito, por exemplo, na interno, às vezes dentro de lojas de shopping, que você tem menos impacto do sol, mais luz artificial. Então, muito cuidado nesse tipo de aplicação. O pessoal tá brincando do caneta azul aí, né? Aham. E o Bruno da Vagalume também brincou não, ele falou muito bem aqui, ó, descritivo técnico. Então é muito legal fazer um bom descritivo técnico na proposta, tá? Tenta diferenciar esses dois materiais, por exemplo, quando vai utilizar carnar com a chapa poliéster, coloca, sei lá, material primeira linha, segunda Uhum. linha. Tenta Muito bom. explicar muito bem para o seu cliente. Eu vejo que muita gente, pessoal, não vende chapas melhores por falta de conhecimento técnico. Eu falo porque E, quanto mais a galera faz treinamento, quantas pessoas que já fizeram treinamento comigo, depois me mandam mensagem pra mim, pô, Nilson, eu tô conseguindo fazer agora, eu tô conseguindo vender chapa Kainar. Porque a chapa Kainar, querendo ou não, é a nossa melhor propaganda a longo prazo, é, não é? Se você, por exemplo, um exemplo aqui, se eu e o Ocílio estivessem na mesma cidade, o Ocílio está trabalhando com só chapa de 4 milímetros e o Nilson está fazendo um serviço ruim, vendendo só chapa de 3, só chapa de 3, só chapa de 3. Daqui um tempo, as fachadas do Ocílio, da Max, vai estar top e as do Nilson caindo aos é. pedaços. Quem passa a ser referência? A Max? Assim, às vezes são umas coisas que você tem que ter, assim, até um pouco de sangue frio, né? Porque eu acho que na hora ali de vender, eu acho que existe uma certa ansiedade, É mas que eu o acho que pessoal tem fica que com ter muito um. receio, às vezes, de perder a obra. É. E Mas eu acho às sempre que você tem vezes, que ter um sangue frio. exatamente, aí às vezes não oferece o produto melhor. É. E assim, eu queria só, antes de passar aqui para o outro tema, até porque Pode já são falar. 7h40, Ah, mas a eu live acho caiu interessante. agora, a gente pode Ah, é tocar. verdade, verdade. Relaxa. Tem um detalhe que eu vejo acontecer até muito por aqui, com relação ao liner, né? O película de proteção do ACM, né?
que muita gente deixa para tirar essa película muito tempo depois que você instalou o ACM. Meu amigo, para você tirar isso um mês, 2 meses para frente é complicadíssimo. Vai sair pedaço por pedaço, você vai ter muito mais trabalho. Quanto mais tempo demora, parece que aquele liner ele entra no ACM, na pintura, que não tem como tirar. Eu já vi fachada aqui que eu não sei nem como foi que conseguiram tirar aquilo ali. A fachada tava, cara, eu passava, eu olhava até, rapaz, quem alugar esse negócio aqui, ou vai botar um ACM por cima, ou vai pintar esse negócio. Mas eu sei que conseguiram tirar, não sei como foi, e você vê o ACM ainda marcado. Mas, só para resumir, é interessante que fale para o seu cliente, fique também sempre lembrando daquela obra que não foi tirada online. Então, sempre falar para ele, existe inclusive lá no próprio ACM, às vezes tem aqueles tirar imediatamente, ou no máximo 30 dias, 45 dias, enfim. Falando isso para que depois não tenha um problema futuro, até falando em tempo, né? Um negócio que você vai tirar, às vezes, um line desse em, não sei, 1 hora, você vai demorar uma manhã, um dia para tirar. Isso é importante também, eu sempre falo nos meus treinamentos, essa questão do liner. É muito importante quando a gente instala uma obra, principalmente obras baixas, que tem acesso de outras pessoas na obra, tá? Por exemplo, eu fiz uma fachada baixa que tem pintor, tem eletricista, tem outros profissionais dentro da obra. Por exemplo, fiz uma obra aqui, entreguei e o cliente não quer que eu tire o plástico, o filme, né, da chapa, o liner. É muito importante que você faça um termo de entrega de obra e peça para o cliente assinar. Que a partir daquele momento a sua obra está entregue e está checada. O que acontece muito? Que eu vejo muito acontecer, as empresas tomarem prejuízo e assumir aquilo sem ter culpa nenhuma. Por exemplo, você entregou a obra, chega lá o pintor não está nem aí com o seu material. Ele vai lá, bate a escada. E a galera tem sempre essa reação. Pum, bateu, o cara para assim, ó. Olha pro lado. Ele olha para ver se não tem câmera, ele bate o olho, não tem câmera, ele faz assim, ó, e vaza. Tá? Então, isso é mega importante, porque senão você assume todo o risco aí do seu material. E o ACM é caro, galera. Pensa, depois de estar tudo instalado, você ter que tirar uma peça e reinstalar. Às vezes você tem que comprar material. Pode vir um lote diferente, pode dar diferença de cor. Pode. Nem todo fornecedor tem controle de lote. Alguns fornecedores têm, outros não. Então você pode ter que comprar uma chapa, vir um lote diferente, trocar, fazer tudo, dar diferença de cor. Então, assim, é um risco que você assume muito. Então, o cliente quer que deixe o filme, joga a responsabilidade para ele. Documenta isso, tá? Beleza? Ó, o Denis Brito aqui comentou, ó, faz uma live com o fabricante. Denis, se você tiver aí, quiser fazer uma live comigo, bora. Eu até tinha comentado com algumas pessoas de trazer um fornecedor para falar aqui. Até para posicionar realmente. Oi? Eu até falei, para te dizer a verdade, eu já falei com um. Mas ele o Denis está aqui na live, ó. O Denis é da Lucomax. Cara, bacana. Eu não é um sabia, dos grandes fornecedores do Brasil. Então, se você tiver interesse aí, Denis, para fazer uma live, a gente pode marcar. Beleza? Depois você me chama aí no particular, que a gente combina. Porque isso é bacana, trazer um fornecedor grande para colocar aqui também. Até para falar lá, ó, podemos fazer. Para falar um pouco dessa situação, aí sim, realmente, falar um pouco da situação do mercado, questão de dólar, de segurar preço, de algumas informações técnicas mais a fundo do material. Forma de produção. Aí a gente pode entrar em produção do ACM, a questão da liga do alumínio, que é muito importante, que faz diferença. Tipos de polietileno, que faz diferença também de um material para outro. Tá? Tem aquele que às vezes é azulzinho, o outro é mais cinza. Exatamente. Eu não estou entrando em detalhes tão técnicos, que a gente tem pouco tempo para live, mas com o fornecedor a gente pode entrar em detalhes mais pontuais. Sim. Então depois me chama aí que vai ser uma live bem interessante para a galera muito boa, que quer conhecimento. Muito boa. Boa ideia. Beleza? E sobre os tipos de fachada? Oi? Os tipos, eu pensei sobre aqueles tipos de fachada, né? Tipos de sistemas, junção, né? É isso, com bandeja, junta seca, sem junta seca, com silicone, assim, ventilada, fechada.
Vamos falar assim brevemente, porque assim, como não vai dar para mostrar muita coisa, isso daqui seria melhor se a gente estivesse pelo YouTube, se desse para gravar a tela. Mas o YouTube também tá tendo algumas oscilações, então como a live é pelo Instagram, não dá para mostrar muito detalhe. Mas a gente vai falar assim por cima de alguns sistemas. Então vamos falar assim, mercado de comunicação visual. O que a galera mais monta aí na rua hoje? Sistema colado, tá? Colado. Então, assim, tem dois sistemas básicos aí que levam a maior parte dos revestimentos. Por exemplo, sistema colado, sistema fixado mecanicamente. Vamos primeiro para o colado. A maior parte das fachadas aí da rua, normalmente são coladas, junta seca, sem acabamento. Exatamente. Tô errado, Silvio? Tá, não. A Quem maioria é tá isso. aí, quem tá aí na live sabe a realidade que é do Agora, mercado geral. agora, Nilson, eu só um parênteses com relação a esse tipo de acabamento. É, antigamente a gente via muito ACM, ou muita fachada com o tipo mecânico, né? Sim, E que é a bandeja e com o acabamento de silicone. certo. E com o tempo, eu particularmente não sei exatamente por quê, mas esse tipo de sistema deixou de ser usado. E as pessoas começaram a usar junta seca e sistema colado. Mas eu acho até bem interessante, eu acho muito bonito, inclusive o prédio que a gente está fazendo, cara, está ficando muito, muito massa. Só, Tá, só um parênteses aqui, ó. O Ocílio era um cara que não acreditava muito no sistema de bandeja. Começou a mas acreditar após tá um muito massa. treinamento que eu fiz lá com eles. E Depois eu vou aí, falar um pouco mais sobre isso, garoto. bora. A gente a gente vê, na verdade, até ano passado eu tinha feito um revestimento de uma torre de elevador também sem esse sistema de junta seca, né, com silicone. Então, eu acho que ver aquelas divisões do ACM, eu acho muito bacana, entendeu? Mas às vezes entra numa questão cultural, do que cada cidade, cada estado prefere mais, qual tipo de cultura que já foi criado ali. Então, para você mudar isso é um pouquinho mais difícil. Exatamente. Por que acontece muito isso? Vou dar uma breve explanação aí, me corrijam a galera aí se eu estiver errado. O que acontece? Antigamente o ACM era para grandes obras, vamos falar assim. O ACM entrou para o mercado predial, certo? Exatamente. Então, ele entrou para o mercado de grandes revestimentos. Se você pegar o Robocop em São Paulo, são sei lá quantos mil metros que estão instalados lá, certo? Então, começou a entrar muitas empresas menores. Esse material migrou para o mercado de comunicação visual. Só que, infelizmente, muita gente não buscou conhecimento, certo? Não que a galera de comunicação faça errado, hein, pessoal? Não estou falando isso. Uhum. Hoje, eu conheço os caras mais top em acabamento que eu conheço hoje são do mercado de comunicação visual. E muitos deles estão aqui na live. Tá? Tem muita gente boa aqui que faz muita obra top. Tá? Mas o que acontece? A galera, o que é o mais fácil hoje? O cara vai lá, compra, faz uma estrutura de aço, às vezes nem de galvanizado, que é o mínimo que a galera deveria trabalhar. Às vezes pega um metalão preto lá, só corta a chapa e faz uma emenda assim, ó, seca, tá? Que não é indicado, galera. Material, primeiro, junta seca para externo não é indicado, tá? Em nenhum caso. Nenhum mesmo por causa da dilatação do material, enfim, aí já é uma questão mais a fundo técnica. Mas, às vezes, o pessoal faz uma junta assim, passa um silicone sem refilar a chapa. Refilamento é sem fazer a proteção aqui da lateral do material. Vou mostrar para vocês um outro ACM, ó, refilado em cima desse. Refilamento é o processo que a gente faz na lateral da chapa para dar acabamento, ó. Então, esse material aqui que está aqui em cima, esse está com acabamento, esse não. Então, quando a gente faz uma fachada igual essa e passa qualquer vedação aqui nesse caso, ela não veda. Outro material, outra coisa, uma dica bem importante, até fornecedores que estão aqui na live podem complementar embaixo. Serviços que não são refilados, por exemplo, se você instalar um material cortado assim, ó, seco, um exemplo, fez a fachada. Se com o tempo essa tinta começar a descascar, que a gente fala o processo de descascamento, ou um sistema, ou um processo também que é uma falha, que é delaminar, que é quando o alumínio solta do núcleo, você não tem garantia nesse produto.
Isso é importante, né? É. Então, pense se você faz uma Essa questão puta de garantia já fachada. é difícil. Exatamente. Garantia a gente vai ter quando? Eu já passei, eu já estive do outro lado. Eu falo por já estar do outro lado da cadeira, né? Então, assim, a questão da garantia, galera, a gente tem que executar sempre da forma mais correta possível. Se a gente fizer alguma coisa fora do que está indicado pelo fornecedor, a gente perde a garantia. Então, toda instalação grudada, sem refilamento, primeiro, a gente não tem garantia, tá? É só ver as perguntas aqui que a galera tá mandando, pessoal. Foi a primeira ventilada em nano. Ó, legal, fachada ventilada a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Tem muitas. Olha lá, ó, região de salinidade alta e extrema prejudicial que não protege o núcleo. Exatamente. É. Principalmente local que tem maresia, galera, litoral. Essa parte, quando a gente não faz o refilado, tem vários casos de delaminação. Um caso que eu fui recente agora em Salvador, que quando eu fui para lá, nos aeroportos, tinha muita coisa instalada errada e muita chapa descascando e delaminando. Tá? Então isso é importante. Então, um processo quando a gente vai, pelo menos quando a gente vai fazer colado, a gente recomenda fazer o acabamento na chapa. É muito diferente o acabamento de uma chapa refilada, que é assim, ó, uma É junta um seca. seco, seco. Totalmente, a gente não vê em nenhum ponto, ó, a questão do alumínio aparecendo. Diferente quando a gente faz assim, ó. O alumínio tem a tendência de brilho, Uhum. ó. Então, essa é a questão. Aí a galera pergunta muito, Nilson, mas que tipo de estrutura que eu ponho? É metalon, alumínio? Aí Tem depende, certo e né? errado? Não. Depende muito, pessoal. Depende. Depende muito. Primeiro, ó, vamos falar bem claro. É muito fácil de julgar se a pessoa não conhecer os pontos do Brasil, tá? Tem lugar que compra de alumínio é muito fácil. Tem lugar que compra de alumínio é quase impossível. É. É fácil Além do comprar preço. alumínio aí? Cara, Sim. aqui é, mas assim, eu entendo muito essa questão aí da cultura, né? Da cultura de cada lugar, de realmente só querer de alumínio, assim como também eu entendo o fato de alguns lugares não serem supridos com alguns tipos de material. Certo. Ó, o Cristiano fez uma pergunta legal, ó. Ó, o Cristiano, o Buffon aqui, ó. Em luminoso que é vazado, o letreiro então perde a garantia? Sim. Tudo que é Sim. vazado perde. Tudo que é vazado, galera, não tem garantia. Não tem. Você pode pegar uma CM 4 mm, top, nano, tal. É vazado? O fornecedor não vai dar garantia. Tá? É raro isso acontecer. Vamos deixar isso bem claro também. É raro acontecer? É raro. Tá? Muito raro acontecer. Eu, É particularmente, não? nunca vi uma placa delaminando descascando, não. Descascando eu já vi. Já. Placa Mas vazada? normalmente, quando isso acontece, pessoal, normalmente é problema de lote. É raro acontecer. Raro, mas você tem que ter ciência na sua cabeça que serviços vazados não tem garantia. Não tem. Se o fornecedor for dar essa garantia é por conta dele, tá? Ele vai ter que bater no peito e vai ter que te dar uma garantia. Mas de praxe, não. Quase todo material vazado não vai ter Não garantia. tem. Tá? Isso pode ser algum caso à parte estudado com o fornecedor, até uma questão de estratégia de venda, tá? Vamos falar claro, às vezes o fornecedor cede um pouco para poder fazer a venda, mas É, de uma forma geral não tem, mas tá? assim, é interessante você estar resguardado com pelo menos aquele documento de garantia, né? Porque uma coisa é Exatamente. ele falar ali não sei, no Exatamente. telefone, Ó, alguma coisa assim, mas o documento, tudo que é documentado é melhor. Porque é, depois que dá algum problema, muito fornecedor não quer mais exatamente. assumir. O Buffon tá falando que tem essa garantia registrada de fornecedor. Eu já ouvi falar várias vezes, cara, isso. Mas a hora que o negócio aperta, É, aí é um pouco diferente. é, Tá? Então, se você tem esses termos de garantia, segura, guarda ele bem certinho, tá? Com você, as 7 chaves. Se um dia você precisar, você vai ter tá que usar lá. ele. É Tá? Mas melhor. pra galera assim que não tem isso, é bom qualquer serviço oriente. Bate lá, liga no seu fornecedor, passa um e-mail e pede esse termo, tá? É muito importante você resguardar. Obras pequenas é uma coisa. Olha lá, ó. Total, para furacão. Não, o Denis não falou lá da questão da garantia. Ô, Denis, depois, se é possível, aí fala dessa questão do vazado, que é importante, se você conseguir se posicionar. Beleza? Tem mais alguma Beleza. coisa nesse ponto? Não, para mim tranquilo. Isso, então só voltando na questão da estrutura. Então, pessoal, não tem certo e errado. Quando a gente quer uma qualidade, vamos falar assim, um pouco superior, a gente vai ter que partir para o alumínio, tá? O alumínio tem algumas vantagens em relação ao aço. O alumínio tem a vantagem de ser mais leve,
de ser mais durável, vamos falar assim, e ter uma planicidade melhor. O que manda muito no alumínio, às vezes, é a planicidade. Tá? A planicidade de uma barrinha, mesmo que seja um 25 por 25 de alumínio, ele é muito plano. Muito mesmo. Nem sempre o aço tem essa planicidade. Porém, quando a gente precisa de algo mais resistente, por exemplo, um marquise, alguma coisa mais estruturada, o aço se torna muito melhor que o alumínio. Então, assim, tem N casos. Não dá para falar assim, esse é melhor que esse. Não, depende do caso, tá? Eu sempre Exato. falo isso. Cada projeto de ACM é um caso, tá? Cada caso é um caso. Não tem como falar isso daí como regra. Beleza? Então, vamos lá. Voltando só para outro sistema. Então, assim, ó, o sistema colado normalmente é isso, tá, pessoal? Aí questão de fita, quantidade de fita, tipo de fita. Isso daí é bom você também sempre se resguardar com o seu fornecedor. Certo, Cílio? Oi, tranquilo. É assim que você faz aí, né? Cara, aqui é interessante a gente sempre estudar o projeto, né? Antes de qualquer coisa e falar com o fornecedor. Porque uma das coisas que até já aconteceu aqui foi da gente comprar, eu acho que eu até te falei, da gente comprar um ACM Kainar, né, que na teoria dá 15 anos, e aí o fornecedor baixou para 5 anos de garantia. Olha a diferença, de 15 para 5. E depois de muita briga, ele subiu para 10, porque disse que o soldo aqui era muito intenso, não conseguia dar os 15. Então, assim, sempre é muito interessante você ter cuidado com a relação. Eu estou só puxando essa parte da garantia que você falou, Não não vamos faço. citar nomes desse fornecedor, mas eu já ouvi falar, eu sei quem é, e eu ouvi falar de outras pessoas, tá? Então, isso daí foi sério. Então, muito cuidado quando você for prometer alguma coisa para alguém, né? Você realmente saiba o que você está fazendo, quais são, onde você vai estar resguardado também para poder prometer aquilo lá, para depois não ter algum problema. Mas, Isso. Nilson, você tem mais alguma coisa aí sobre as fachadas do tipo bandeja, sendo ventilado, ela toda fechada? Isso, aí a questão da parte do sistema de bandeja, o sistema bandeja é o sistema que é fixado mecanicamente, tá, pessoal? Para quem é de mercado de comunicação visual, às vezes não entende muito. É aquela peça que é dobrada e parafusada com presilhas ou dependendo outros sistemas, tá? O sistema bandejado, muita gente acha que é mais demorado, tá? Principalmente a galera de comunicação visual. E sim, depende do tipo de obra. Esse sistema é mais utilizado para Para obra obras grande. maiores, exatamente, quando tem, vamos falar assim, paginações, modulações repetidas, tá? O Osílio teve um caso recente agora de uma obra grande que ele usou o sistema de bandeja. Então, assim, para a galera que vai começar com o sistema, parece que é muito demorado, mas depois que a pessoa se acostuma a trabalhar com o sistema de bandeja, ela vê que é bem mais rápido lá na obra, tá? Grande diferencial do sistema de bandeja para o colado. O colado, você pode definir uma junta seca, você pode fazer uma junta de 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, você que define bem essa questão da junta. Já o sistema de bandeja padronizado, a gente adota sempre uma junta padrão de 10 milímetros ou mais, tá? Dificilmente a gente consegue colocar isso para menos. Eu até fiz um treinamento lá em Tubarão, uma empresa bem grande de lá. Lá eles adotavam um sistema de bandeja com 8 milímetros. Só que 8 milímetros já fica muito sem margem. Numa obra grande, é normal a gente ter que corrigir peça. Tem. Por isso que os instaladores depois gostam muito do sistema de bandeja. Então, se você está ali com um espaçamento de 10 milímetros para aplicar o silicone, se você coloca depois para 8, para 10, para 11, para 12, Ah, para chefe, 13. aqui vou te dizer um caso de. Eu não, aqui a gente não fez nada com 8, né? Mas a gente fez com. A gente usou como padrão 10 até para não ficar um negócio muito grande, entendeu? Para ficar um negócio assim mais delicado. Uhum. Mas foi uma coisa que a gente no começo deu 10, na segunda peça aqueles 10 e um pouquinho, na terceira, assim, não dá para você ir empurrando com a barriga 1 milímetro em 1 milímetro, porque Não, eu vi na prática que esse não negócio dá. de milímetro em milímetro lá no final dá 3 centímetros, e aí, meu amigo, você tem que ajeitar tudo de novo. Então, assim, é muito tempo que você perde. Apesar de ser um sistema bem mais rápido, né?
E assim, falando até de revestimentos de obras grandes, o que é bom é que muita coisa, como você falou, é padronizado. Tem muita bandeja do mesmo tamanho, então corte e Tem. usinagem é tudo do mesmo gabarito, é chegar, colocar e ir embora, chegar, colocar e ir embora. Mas ter cuidado com esse tipo de medida para que no final você não tenha que refazer tudo. Então, deixar um negócio muito, muito justo realmente pode dar um problema depois. Eu acho que a medida de 10 milímetros é assim o ideal, porque fica um acabamentozinho legal, nada grosseiro, e você consegue trabalhar com Ter uma certa ajustes, folga né? também. Pouquinho para mais, pouquinho para menos, você consegue ter Sim, sim. bastante ajuste em obra. Isso é muito importante, tá? Então, vou pegar algumas dúvidas aqui também que a galera mandou, tal. Eu vi que o Buffon mandou assim também, obras maiores, tomar cuidado com galvanizado para não gerar pilha galvânica, isso é importante também. Questão em algumas obras, pessoal, para quem não conhece isso, principalmente quem trabalha com galvanizado, que vai fazer ligação com alumínio, tá? Galvanizado com alumínio, se a gente não isolar, pode dar pilha galvânica, isso é importante a longo prazo, tá? R$ 1.000 pro papá. Eu vi Lá, isso o aí Felipe, ó. também. R$ 1.000 não é 99. Então, um milímetro, então, um milímetro. Eu sempre falo isso, ó. Desculpa as mulheres da live. Não vou poder falar isso. Mas o melhor exemplo eu não posso falar aqui desse do 1 milímetro, porque tem mulher assistindo a gente também. Mas esse 1 milímetro faz diferença, faz. Até aproveitando, galera, falando sobre esse 1 milímetro, eu tava pensando aqui em que e-book que eu poderia fazer ou gerar um conteúdo bem top, bem foda mesmo, para quem tá nesse mercado de ASM, para não errar mais usinagem. E eu vou fazer um material exclusivo para vocês, gratuito, de entender realmente como funciona um processo de usinagem a fundo, para não errar essas questões dos milímetros, tá? Então, assim, qualquer um, depois que baixar esse material, vai conseguir fazer qualquer revestimento, qualquer um mesmo. Eu vou mostrar os conceitos de como faz uma usinagem. Para dobra, para encapar, para dar eixo. Eu vou fazer um material foda para vocês e disponibilizar aí para a galera para ajudar nesse momento de crise. Fechou? Então, para você que está Bora assistindo lá. aí, aguardem. Eu vou fazer um material top. Beleza? Fala mal, ô Cílio, o que mais aí que a gente vai falar? Então, o sistema de bandeja, vamos falar assim, o padrão. Então, o sistema tradicional de bandeja tem presilhas e tem o silicone na frente. Tem outros sistemas, Nilson? Tem sim. Por exemplo, a gente tem sistema ventilado. Sistema ventilado, por exemplo, tem sistemas de fora. Até a Perfil Alumínio trabalha com um perfil desse, só que a Perfil Alumínio eu fiquei sabendo que eles não estão trabalhando mais. Tem sistema de macho e fêmea, que encaixa por trás, que o sistema fica como se fosse um sistema de bandeja padrão, só que sem silicone. Para quem está acostumado a ver as fachadas, por exemplo, da Land Rover, da Jaguar, Exatamente. Eu tava pensando nela. a fachada da Jaguar é uma É fachada ventilada. top. Muito bonita. Top. Ela é um sistema de bandeja, só que a aba da bandeja está para dentro, só que tem um perfil de encaixe lá por trás. Então, esse sistema é um sistema da Polimetal, que eles desenvolveram, mas tem várias formas de definir sistemas de montagem. Eu vi que até o Frank tinha comentado ali, eu mesmo faço meus sistemas. É isso, galera. Tem uns sistemas padrões, mas cada sistema a gente faz de acordo com a obra. Eu Mas isso é desenvolvi um sistema interessante. agora. Tem uma obra da Porsche que eu dei toda a consultoria de sistema de Nossa, aquela fixação. ali é louca, viu? Lá na Porsche, cara, eu fiz todo um sistema de fixação mecânica por trás, tá tudo parafusado aquele negócio, só que você não vê nenhum parafuso. E a gente não vê nada na junta. E além de tudo, ainda tem um nicho no meio que vai ser iluminado na curva. Então é um negócio bem mais complicado. Mas assim, tem como fazer? Tem. Ó, pensa um pouquinho, respira, bola alguma coisa diferente. Então dá para Mas bolar isso é muita interessante coisa. porque você acelera até algumas coisas suas, né? Você se torna mais rápido do que até algum concorrente seu em uma situação de uma empresa dessa. Você pode mostrar o seu potencial, você pode mostrar o quanto que você vai atrás de novos sistemas para fazer o negócio andar mais rápido e ter um acabamento ainda legal. Mas voltando aí para o caso da Jaguar, o que eu acho muito interessante daquela fachada também é porque se você não parar para olhar entre cada módulo, você não sabe que ela é Como foi ventilada. feito. Você só sabe parando na frente, olhando entre cada módulo e de preferência na diagonal, se ela for uma fachada assim de esquina. Mas se não, Exatamente, cara, é ó. meio difícil. Eu achei muito interessante por causa disso.
muito bem camuflado, né? Eu vou falar de uma obra normal. Se a gente pegar uma obra, por exemplo, mostrar a foto da Jaguar, bate no Google, galera. Fica legal. Só põe fachada Jaguar, bate no Google que vai aparecer. E só voltando assim, ó, o sistema da Jaguar tem um sistema bem específico de montagem. Mas vamos falar assim, que se a gente for fazer um sistema de bandeja mesmo, com presilha lá atrás, parafusado mesmo, na cara dele. Se a gente faz essa aba da bandeja um pouquinho mais profunda e coloca um parafusinho pequeno lá atrás, a própria sombra da fachada não deixa você ver esse parafuso. Então tem muita fachada que é assim, que a galera acha que não tem parafuso, mas tá ali. Tá ali. É que pelo ângulo de visão que você tem, você não enxerga. Você só consegue ver esse parafuso quando você entra exatamente na parte da frente dele. Aí você consegue ver. Se eu mudo um pouquinho, você não enxerga. Então tem muita fachada que é assim. Questão da fachada da Hyundai, também a galera tá mandando aí. Fachada da Hyundai é um pouquinho diferente o sistema. Mas Galera, eu acho muito bonita, viu? A fachada da Hyundai, que é aquele formato de pétalas, também. Coloquem aí na internet. O ACM também é bem diferenciado, né? Isso, a fachada Hyundai da HB20. O ACM deles é um escovado, ele parece muito com essa chapa chumbo, aqui, ó. Exatamente. Se não for ela, é uma não é ela, chapa escovada, meio dourada. Exatamente isso. Então, aquela fachada nada mais é que uma chapa escura no fundo, que no caso é uma chapa preta, com algumas pétalas recortadas na halter, nesse formato aqui, colado sobre a outra chapa. Então, o friso que aparece atrás é uma chapa de fundo. Então, galera, tem N formas de bolar sistemas, tá? Eu acho assim, quer desenvolver algo? Pega retalho de chapa da sua empresa, bota lá na sua parede, faz alguns sistemas, alguns tipos de fixação. A única coisa que é muito importante na hora de desenvolver um sistema é que você precisa vedar ou não. Já teve problema com água, Cid? Cara, depende. Depende do quê? Eu já tive uns probleminhas com água, mas, por exemplo, com marquise, cara. Marquise ou fachada desse jeito aí eu nunca tive, não. Mas já tive uns de outro tipo. Agora sim, eu já terceirizei algumas coisas com gente que me deixou na mão. E aí eu tive que assumir o negócio depois. Mas, assim, são coisas que a gente faz e aprende, né? Para não repetir. Então, essa questão de água... terceirização eu não faço mesmo. Essa questão de água, a gente não vai entrar a fundo, tá? Isso é uma questão mais técnica, realmente de detalhe, tá? Não tem como mostrar aqui, até porque são segredos, às vezes, de algumas obras, tá? É um conhecimento mais a fundo. Então, não vai ser o tema, mas água é um negócio muito importante. Na hora de você definir o sistema, tem que estar muito claro na sua cabeça. Deve ser, eu acho que, quando eu vendia fachada, eu acho que era uma das primeiras perguntas que eu fazia na minha cabeça, conversando com o cliente. Essa fachada tem que estar vedada ou não? Tem. Opa, cuidado. Não precisa. Aí você pode fazer tudo que é forma que você precisar. No nosso caso, por exemplo, saindo um pouco da parte dela ser coberta, né? Não, eu digo dela ter alguma cobertura. Por exemplo, a gente pode fazer uma cobertura, não sei, por exemplo, de policarbonato alveolar ou cristal, ou compacto, né? O policarbonato compacto é mais pesado do que o alveolar. Muitas vezes, na verdade, todas as vezes, você precisa de uma estrutura para dar uma inclinação correta para aquele negócio, mas também é interessante você saber se o cliente não prefere aquela cobertura em vidro. Porque se ele preferir em vidro, ou que seja uma pele de vidro, alguma coisa assim, que seja em cima do seu pergolado, ou em cima da sua estrutura que vai receber aquilo ali, é muito importante definir cada detalhe desse, porque não dá para você usar uma estrutura comum para segurar uma pele de vidro, por exemplo, que é um negócio muito, muito, muito pesado. Então, só para pegar um pouco dessa parte de cobertura, mas vindo um pouco para o lado estrutural e até dos pergolados, que são coisas mais usadas para fazer esse tipo de cobertura e coisas no jardim, enfim. A gente vai entrar daqui a pouquinho em algumas fotos de obras, tá, pessoal? O Ocílio deu um exemplo aí da pérgola em ACM. Só que muita gente nunca viu
Ah, é verdade. Muita gente não sabe dessa possibilidade que ele está É, falando. Então, esse mercado que o Ciro está falando é um mercado mega potencial residencial, porque assim, o ACM está mais voltado para o mercado comercial. comercial, tá? Cara, mas eu vou dizer Esse logo uma coisa aqui. Tá bom que é o residencial e tal, é novo, mas residencial é muito mais cheio de detalhe do que o comercial. O cliente fica em cima e você tem que ter o triplo de cuidado para que qualquer coisinha ele vai ver mais vezes do que o comercial pelo fato de estar em casa. E também existe todo um esmero, né? Na própria casa. Às vezes é um negócio que demorou muito para ter, lutou muito, até tem gente que já me falou, Auxílio, eu não vou fazer isso porque não é obrigatório na minha casa. Na verdade, não foi um pergolado, mas foi um painel ripado, que está até no é, nosso Instagram. vou Ele, dar um exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, ó. O que acontece com uma fachada e com residência, ó? Se for um comercial, isso aqui passa. ah, Uma amassadinha, um risquinho, passa. No residencial, o cara analisa assim, ó. vai em cima, moço. Então, assim, o Rapaz, nível. eu já fiz até nesse painel. A gente tinha feito o painel, rapaz, lá embaixo da porta, porque se quem entrar no nosso Instagram lá vai ver. É, no meio do painel existe uma porta que não dá para saber que é porta, né? Tá camuflado. Mas lá embaixo, o cliente viu, cara, eu acho que era um negócio assim de uns 3 milímetros de diferença da porta para o painel. Meu amigo, era uma coisa que o cara vai atrás de saber onde é que está o problema. Aí ele disse, não, tem que fazer isso aqui porque tá torto. Aí eu fui lá, ajeitei os 3 milímetros. Aí, quando foi depois, ele, não, tá torto ainda. Não tá, cara. Pode ter certeza, não tá não. Aí ele foi e fechou. Aí quando ele fechou a porta, ele, não tá mesmo não. Mas assim, é muito, muito cheio de detalhe. Eu Sim, vou com mostrar aqui certeza. só alguns poucos. Não dá para mostrar muita coisa porque aqui eu não consegui Aí, galera, pegar olha muitas que fotos exemplo não. bacana, ó. Deixa Deixa eu nessa ver só foto aqui aí, o ô que Cílio, ó. que... Isso daí é um exemplo bacana de pergolado, pessoal, ó. Para quem faz em madeira, quem tem que ter muita manutenção, o problema da madeira em uso externo é a questão da manutenção. Então, assim, o uso de acém madeira, por exemplo, ó, isso daqui é um acém de madeira. Cores assim, ó, a gente consegue cores bem bacanas de ACM para fazer esse tipo de aplicação. Então, é um mercado mega potencial, mega. Quase toda casa de alto padrão quase tem alguma coisa desse tipo. Então, dá para investir muito nesse mercado residencial. Porém, foi o que o Ciro falou, para entrar nesse mercado residencial, o nível de exigência é muito maior. Então, o Bem seu nível de maior. acabamento, de detalhe tem que ser primordial. Isso aqui é um outro com a Olha que bacana. cobertura em ACM também. É muito difícil até ter isso aqui. Se eu não me engano, acho que esse foi o único que eu fiz desse jeito. Isso aqui é com policarbonato alveolar fumê. Assim, esse aqui não dá para ver, mas ele é naquele wood castanho. É um dos ACM amadeirados que eu mais acho bonito. O de castanho pelo fato dele ter aquela raja mais forte, né? Deixa eu colocar um parênteses só no ACM Madeira. O ACM Madeira é um dos únicos materiais, um dos únicos, que tem 3 milímetros com pintura Kynar. Exato. Bem É um lembrado. dos únicos. Tem alguns madeiras, por exemplo, na cor sucupira, por exemplo, mesmo, ele é 3 milímetros, porém a pintura é Kynar. É uma das únicas cores. É um parênteses aí bacana. Aqui foi uma porta Ó também, lá, ó. mas no Começou, amadeirado, começou os muito cheio de... trabalhos de Teresina, né, Ocílio? Ó, o Ocílio não basta fazer porta, fazer portão, algumas coisas muito loucas. Ele tem que dar volume, ele tem que fazer tudo coisa diferente. Cara, aqui o pessoal gosta muito de fazer esse tipo de coisa. Aqui sou eu, desse tamanho, na porta. Então, acho que se eu for pegar a altura dela toda, cara, aqui deve ter uns 5 oscílios aí, viu? É muito grande. Esse aqui é mais simples, esse aqui também é mais simples, esse aqui também é até mais simples, mas aqui, ó, eu até decidi colocar esse aqui para diferenciar o antes e o depois, né? Que antes era uma Legal. porta de madeira já não estava mais muito bonita aqui embaixo, não sei se consegue ver,
mas tem uma marca de água, e aí a gente trocou por essa. Muito top. Essa aqui, ela tem... Cara, esse aqui é como se fossem... Na verdade, são frisos, né? Só que é só o ACM virado, e a diferença entre cada módulozinho desse aqui, eu acho que dá uns 10 centímetros. Eu acho que é 10 Legal. centímetros aqui e uns 5 de friso. Ô, Essa Cílio, aqui eu pega até algumas mostrei. coisas ripadas aí também para mostrar pra galera, porque muita gente gosta de coisa Cara, o ripada ripado. e o ACM dá para fazer muita coisa ripada. Pode ir passando com calma aí que eu vi que você pulou muita coisa boa. É porque eu fui atrás eu fui atrás do ripado. Mas você tem ripado aí na sequência? Porque eu acho que assim, o Cara, ripado, na muita gente tá sequência não tem, buscando na mas eu vou atrás. arquitetura. Ah, essa aqui foi a porta que eu falei. Que ela foi preto brilhoso, tá até brilhoso aqui ainda, né? Mas depois ela teve esse pronto, Ó, acho que assim olha que fica legal melhor. essa porta. Ó, essa porta tá com efeito 3D. Olha que legal. Essa aqui tem um detalhe 3D que não é simétrico, né, também. Eu Uhum. até recentemente postei um aqui com totalmente assimétrico, tudo era assimétrico na porta no ACM bege. Esse aqui foi um pergolado com uma porta bronze também. Esse aqui é mais simples, né, que é porta lisa. Esse aqui é outra grande. E essa aqui é a minha querida. Essa é aquela que você chama de Envelope. envelope. Essa Então aqui é são a serviços. diferencial que foi premiada em 2018 com o prêmio de design europeu. Acho que Legal. foi muito bacana. Eu Então, vou, eu vou voltar um pouco aqui para mim, que eu vou entrar bem aqui no Instagram da Max para ver se eu mostro esse acha alguma ripado aí. coisa de ripado e mostra alguma coisa também de obra. Senão vou achar algumas minhas aqui também, porque eu tenho bastante obra pra mostrar, hein? Bora. Se eu vou pegar a obra aqui pra mostrar, moço, tem algumas. Mas vamos dar, ó, acho que como a gente tá aqui, eu como, vamos falar assim, um treinador de equipe, você como já realmente como empresa instaladora, acho que é muito mais valoroso mostrar as suas do que as minhas. Aqui, ó, tem um ripado. Entrei agora no Instagram. Isso. Esse aqui é Aí, uma galera, porta, né? Ela olha, não está completa. mas olha Assim, que show, eu digo pessoal. não está completa porque a obra foi entregue, mas a foto não está completa, né? Aqui é só uma parte da porta e aqui é a parte de cima. Mas aqui é um ripado em ACM. Então, eu acho assim, ó, esse mercado é demais, esse mercado de ripado, não só Opa, vamos falar assim, para fachada, e mas para aqui. interno também, entrada de escritório, tem muita coisa que às vezes o pessoal de comunicação visual faz o painel, o letreiro da loja, alguma coisa, tem um painel de fundo ripado. E Dá tem para até fazer muita MDF. coisa. Se for MDF em fachada é complicado, Aí, né? ó, Então volta ali a proponho. obra que você está fazendo, Cílio, a grandona. Tem uma fotozinha melhor, mas não tá aqui, tá no meu Aí, ó. celular. São quantos metros lá, ô Cílio? Cara, aqui eu acho que dá. Inicialmente era 1.500, mas eu tive que pedir mais umas chapas e eu acho que está perto de uns 2.000. dois Então, mil quando eu metros fui lá para quadrados, acho que é mais ou Teresina, menos isso. eu fui para ajudar essa bucha aí do Cílio, né, Cílio? Cara, mas aqui na foto não dá para ver direito. No dia que você É vier aqui de grande, novo, que galera. você vai vir, já falei de novo, É. mas, cara, tá muito mais bonito do que eu esperava também. Tá muito bacana mesmo. Então, essa, Essa essa obra aqui, aí que eu fui descabaçar o Cílio no sistema de bandeja. deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é que é a com, Vou- essa aqui é Ó, com olha, ripado. olha, olha que exemplo top, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês. O intuito da live, além de um pouco de conhecimento, vamos falar assim, mais técnico realmente do material, foi o que a gente falou, o ACM e suas aplicações. Porque esse tipo de aplicação aqui, ó, não tá acostumada a galera a ver em qualquer lugar. Não tá. A galera de comunicação visual ou de esquadrias de alumínio mesmo, a galera não enxerga muito o potencial que é isso. Claro, toda região vai ter o potencial que tem Teresina? Não. Mas você pode desenvolver um pouco melhor o seu mercado. Tá? Vai muito do desenvolvimento realmente nosso. Eu acho até, Nilson, que o negócio é mais o desenvolvimento, entendeu? É a apresentação das oportunidades e o porquê que o ACM também ele acaba sendo tão vantajoso frente a várias outras opções que você tem no mercado. Então, por que não usar um negócio que você tem muito mais vantagem a longo prazo, que é muito interessante você sempre frisar isso a longo prazo, é, do, do que usar um ACM, não, um material que você a curto prazo tenha um problema, tenha uma
manutenção maior. É uma coisa até que o Felipe uma vez comentou, eu acho que não foi nem live, não. Eu acho que ele comentou em um vídeo que eu até acabei assistindo. Ele falou assim, como foi que eu vendi minha primeira porta de 30 mil? Sei lá, foi um negócio desse tipo. E eu até falei assim, eu fiquei atento naquilo ali. Mas uma coisa é verdade. Ele falou para o cliente sobre a manutenção e fez os cálculos do quanto que seria a manutenção da madeira que o cliente iria colocar ali, qual é o cálculo do ACM, da porta ACM que ele ia colocar. Então, assim, muita gente pensa no momento presente e no curto prazo, mas tente mostrar para todo mundo como é que esse negócio vai se comportar a longo prazo, entendeu? É muito melhor. Aqui não vai não tá tão bonito não, mas dá para ver um pouco aí da porta que eu falei, né? Essa porta tá camuflada nesse painel ripado. Então, quando aqui você está Ele vendo ela, fecha, né? você tá vendo ela aberta, mas quando você aqui não vai aparecer ela não. Quando você fecha ela, aí vai ficar assim. Aí aqui, rapaz, até a fechadura tá escondida, que só dá para ver mesmo esses dois interruptores que hoje eu já coloquei. A gente já fez um revestimento, olha isso aí, a gente já fez um revestimento para os interruptores, para poder esconder. Então, Ah, vai depois atrás que a de... gente aprende a fazer isso aqui, ó, você faz qualquer coisa. É. Mas Esse é assim, é fácil. sempre atrás de curiosidade, cara, e fazer. Falando até por mim também, eu acho que você também é uma pessoa desse jeito, eu sou uma pessoa inquieta, entendeu? Eu acho também isso é um pouco. A gente vai É, sempre atrás de algo novo, de algo que acelere, de algo que seja legal, entendeu? Eu acho muito massa você trabalhar e você poder fornecer algumas soluções inteligentes e sim. soluções que você entregue uma determinada obra, um trabalho e a pessoa fique, pô, cara, que legal isso aí. Eu não É tinha aqueles, pensado nisso, ou então superou minha expectativa. Eu às vezes trabalho para isso, entendeu? é aqueles projetos, vamos falar, que te desafia, né? Exatamente, Eu exatamente. entrei recente lá na consultoria lá da Porsche exatamente por causa disso. Eu sabia que era um projeto que ia Te desafiar, deu dor de desafiou. cabeça, mas que eu não sei nem Eu o que, criei mas mais alguns cabelos brancos no meu tupetinho, exatamente. mas é aquela coisa que dá um tesão depois da hora que dá É certo. A hora que você muito faz massa. dar certo é muito top. Cara, no começo dá muita dor de cabeça. O cara fica, rapaz, várias vezes. O cara se pega, que merda foi que eu fiz querendo fazer esse negócio? Aí Mas assim, depois, ó, quando são as acaba, obras, fica, tá louco, que negócio bonito, viu? Eu vou só fazer para outra. pensar, só para pensar um pouco, ó, mas são as obras difíceis que faz a gente crescer. É, É igual os tempos de crise agora. São os tempos de crise que faz a gente evoluir, não exatamente. é? Mares Aquele negócio calmos de não usar o fazem limão para bons fazer a marinheiros. limonada, né? Então assim, Também. são as obras complicadas que a gente estressa tal, mas que te abre o horizonte depois para tudo depois fica mais Você fácil. vai ter experiência em muito mais coisas. Cara, já fiz tanta obra complicada, que depois quando a pessoa fala, não, mas quando que eu tenho que fazer isso aqui? Eu falei, nossa, relaxa, isso daí é tranquilo, meu amigo. É a melhor parte. Ô, Ciro, tem mais alguma coisa para falar aí? Já vai bater 1h30 aqui Cara, de eu acho que live. não, é. Pô, a gente fala muito, hein? Fala, cara, eu falei. Mas, O Ciro tava preocupado para não dar 1 hora. Eu falei, ô Ciro, eu não vou nem combinar tema com você, que senão vai dar 3 horas de live. é. Eu não Senão a sei gente não, fala Nilson. Acho que demais. não. Eu coloquei para Aparentemente eu não gravar tenho aqui, nada, galera. não. Muita gente me perguntou se vai estar gravado. Colocou? Tá rodando aqui no meu celular para gravar a tela. Ó, Então depois eu vou tentar obrigado, hein? publicar. Obrigado. Eu só não sei se vai ficar bom o seu áudio, que no começo estava Ah, ruim. tá, entendi. Depois da queda da live, tá Ficou top melhor. agora. Tá, Pronto. agora tá Eu legal. pego pelo menos a É, segunda metade, a mas segunda metade tá boa, que foi a maior parte. Então, galera, eu queria tranquilo. agradecer aí a presença de vocês. A gente teve quase 90 pessoas aí o tempo inteiro aqui da live, que é bastante gente Muito bom. para o nosso mercado. Tá, então agradecer a todos. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma aí o mercado. Quem tiver dúvida aí de ACM, me chama lá no Instagram. Eu respondo o máximo que dá pra galera. A galera que me conhece sabe disso. Depois eu vou falar Verdade. aí com o Denis
para a gente fazer uma live sobre fornecedor de ACM, pegar um dos principais fornecedores aí para a gente trocar uma ideia super legal. A Bruna da Polimax também, que é outro fornecedor, já tinha falado comigo, então provavelmente eu vou fazer uma live com a Bruna também, que é de Goiânia. Então vou tentar aí nos próximos dias agregar mais ainda com vocês. Então, galera, obrigado aí da minha parte. Pode falar aí, Ocílio, deixar você falar um pouco, né, que eu falo mais. Nada. E Nilson, até lhe agradeço aí pelas dicas também, pelas ideias que a gente vem trocando aí de vez em quando. Eu queria também agradecer todos os... Deu certo aí? Tá aparecendo aí? Oi. Tô, né? E vou ter uma live com o Luizinho também. Para tirar essa galera de falar. Luizinho, não sei se você tá me ouvindo, mas a live também tá convidado, galera. Nilson, ainda estou aparecendo? Tá aparecendo, tá, pronto, ok. Tranquilo. Eu queria agradecer também todo mundo aí que teve paciência para ouvir a gente, que buscou também uma fonte de conhecimento aí nessa sexta-noite, e que Verdade. a gente a gente sempre ande aí para frente. Nós estamos sempre em busca de novos métodos, coisas novas para serem feitas, novos desafios, como o Nilson aí falou também. E é isso aí. Quem precisar de algum conselho também que a gente possa ajudar, algum acompanhamento ou qualquer outra coisa, a gente está à disposição. Algum orçamento também, né? A gente está à disposição aí para ajudar, sempre da melhor forma possível e pensando também sempre em longo prazo, porque esse negócio de pensar a curto prazo não dá certo. Pensar sempre em longo prazo. Isso é um dos meus focos também, cara. Eu penso sempre lá na frente, porque eu acho que o que vale mais de tudo isso é o nosso nome, né? Exatamente. O meu nome, Nilson, é muito importante, independente de onde que eu estou. Já trabalhei com vídeo, já trabalhei em fornecedor, já trabalhei como instalador, hoje trabalho com curso. E por onde eu passei, graças a Deus, eu tenho respeito de todos. Então, acho que o nosso nome vale mais do que tudo. Então, a gente tem que ser íntegro 100% e fazer o melhor sempre. Eu acho que esse é o caminho. Exatamente. É isso aí. Beleza? Tranquilo, mestre. Agradeço. Fechou, aí meu também. Irmão. Valeu, Galera, cara. obrigado mais uma vez. Até a próxima. Em breve eu anuncio aí com as próximas lives. Show. Bom final de semana aí para vocês. Um grande abraço. Valeu. Valeu.